Bom, gente, falamos sobre flip-flop tipo D, mas mão na massa que é bom, nada, né? Então, seguinte, vamos dar uma olhada no funcionamento desses flip-flop, né, que a gente já viu em sala de aula, usando esse circuito integrado, né? O 74HC374. O 74HC374 é um circuito integrado que possui, né, no seu interior 8 flip-flops tipo D. E aí a montagem que foi feita aqui é uma montagem bem simples, usando apenas um desses flip-flops, né, cujo objetivo é que a gente possa visualizar o funcionamento e mais do que isso, né, a gente poder observar essa característica de funcionamento baseado em borda ao invés de baseado em nível, né. Então o que, é que a gente tem aqui nesse circuito, né? A gente tem dois botões. Esse botão aqui representa a entrada do nosso flip-flop e esse botão aqui representa o clock. Então cada vez que eu pressionar esse botão aqui, a gente vai ter uma borda, né? Tanto de subida como de descida, né? Quando eu pressiono e solto o botão, né? No caso desse circuito integrado aqui, ele funciona com borda de subida. E aí a gente tem as interfaces, né? A gente tem um resistor aqui conectado a essa chave, né? Então a gente tem o VCC, está conectado a um lado da chave, ou seja, a corrente elétrica vai fluir por esse fio, pela chave e através desse resistor para o terra. E aí aqui, né, entre a chave e o resistor, a gente colocou um jumper que vai ser conectado ao terminal do clock, né, desse flip-flop. No caso da entrada, a gente também tem a mesma coisa, né? A gente tem um botão que está conectado ao VCC através desse jumper em um dos lados, né? Do outro lado está conectado ao terra através desse resistor. E aqui a gente tem a saída, né? A saída que está conectada diretamente à saída do flip-flop e através desse resistor ao terra. Então quando o flip-flop estiver com estado 1 na sua saída, ou seja, quando ele estiver com um bit 1 armazenado no seu interior, a gente vai ver, espera ver esse LED aqui acendendo, certo? E aí como é que funciona, né? Como é que é a mágica do funcionamento do flip-flop, né? A gente já viu que não é mágica, né? Mas aquele conceito, né, está associado à borda e associado a nível, né? O flip-flop é um dispositivo que funciona por borda, né? Então se eu pressionar aqui várias vezes a chave que representa a entrada do sistema, né, do flip-flop, a gente não tem nenhuma mudança no LED, apesar, né, de estarem sendo inseridos, né, pode-se dizer, vários bits 1 na entrada do flip-flop. Então podia ficar brincando aqui infinitamente e a gente não vai ver nenhuma mudança no status. Da mesma forma, se eu ficar pressionando o botão do clock, mantendo a chave em nível 0, né? Como é que está o sistema atualmente? O sistema atualmente, se vocês observaram, o LED está apagado. Isso quer dizer que dentro do flip-flop a gente tem um bit 0 armazenado. Por isso que o LED não está acendendo, né? Então se eu vier aqui e ficar gerando várias bordas, né, vocês vão ver que o LED permanece apagado. Por quê? Né, a pergunta que não quer calar. Bom, porque a gente continua mantendo 0, né, na entrada do flip-flop. Então se eu ficar gerando as bordas aqui, vocês vão observar que o LED continua apagado. Em que momento esse LED vai acender, né? E aí é importante ter o entendimento, né, do funcionamento por borda ao invés de por nível, né? O LED só vai acender se no momento em que eu aplicar uma borda no clock, né, no sinal de clock do flip-flop, né, a gente tiver na entrada do flip-flop um nível alto. Então se eu vier agora aqui, ó, eu estou mantendo a chavezinha da entrada pressionada, ou seja, eu estou colocando o bit 1, né, na entrada do flip-flop. Na hora que eu pressionar essa chave aqui, e aí percebam, né, pelo fato de ser uma borda de subida, é na hora que eu pressiono, ao invés de ser na hora que eu solto. Na hora que eu pressionar, a gente vai ver o LED mudando de status, né? E aí, ó, quando eu solto o botão, o LED permanece ligado. E aí eu posso soltar o botão da entrada. E aí o que foi que aconteceu, né? A gente armazenou o valor 1 dentro do flip-flop, né? O bit 1. O que isso quer dizer? Se eu continuar pressionando a entrada aqui,
né, o valor vai continuar o mesmo, independente, né, de eu estar soltando a chave, ou seja, na entrada do flip-flop agora tem 0, né, o LED continua aceso. Quando é que o LED efetivamente vai mudar de estado, né? Quando eu gerar uma borda nesse flip-flop através do clock, né, e tiver na entrada do flip-flop o valor 0. Então, se eu vier aqui agora e pressionar o nosso clock, o LED desliga, né? Então, do mesmo jeito que a gente tinha, né, o LED aceso enquanto o valor 1 estava sendo aplicado à entrada do flip-flop, se eu mantiver o valor 1 aplicado à entrada do flip-flop, eu posso apertar várias vezes aqui no clock, né, e o valor 1 vai continuar armazenado lá. Por quê? Porque para cada borda que eu estou aplicando aqui na entrada do flip-flop, eu ainda estou com 1 sendo aplicado à sua entrada. Então, se eu soltar aqui o botão da entrada, né, ou seja, se eu voltar a aplicar 0 na entrada do flip-flop e apertar novamente, gerar novamente uma borda de subida na entrada do flip-flop, e aí percebam bem, né, na hora que eu aperto o botão, esse LED vai mudar de status novamente. Então, ó, né? Então, aqui eu posso gerar várias bordas, eu vou estar atualizando o valor do flip-flop com 0, né? Aqui, se eu manter pressionado e ficar gerando várias bordas, eu estou atualizando o valor do flip-flop com 1. E aí, uma vez armazenado um conteúdo dentro do flip-flop, independente do valor que eu coloque na entrada, se não tiver nenhuma borda, o valor permanece o que estava, né? Então, isso aqui representa bem, né, o funcionamento de um flip-flop, né, que é um funcionamento baseado em borda, né? É um dispositivo que depende de relógio. Beleza? Valeu, galera!